Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês depois de uma semana aí de luta, de trabalho, de ocupação. Cada um de vocês certamente tiveram as suas ocupações, comigo também não foi diferente. Estou gravando o vídeo um tanto quanto tarde também, mais uma vez. Não tive condição de gravar durante a semana. Estou gravando hoje, já no dia de sábado, véspera da escola bíblica dominical. Já no sábado agora tardinha, já vai dar aí 4 horas da tarde, 16 horas. Mas eu vou procurar ser bem sucinto nesse vídeo, uma vez que gravei um vídeo na semana passada que foi um tanto quanto extenso, um vídeo de quase 3 horas de relógio. E naquele vídeo eu pude compartilhar aquilo que pensa o meu coração sobre um tema tão importante quanto o avivamento. E nós falamos ali sobre o avivamento no mundo. E uma vez que eu consegui minimamente trazer os pontos mais significativos do que eu penso em torno da temática, eu creio que hoje eu poderei gravar um vídeo mais curto, tanto devido ao tempo que nós temos, por já ser véspera da nossa EBD. Geralmente aqueles que acompanham o nosso canal, eles querem ter acesso ao vídeo antes da escola dominical, como também pelo fato de já ter contemplado alguns comentários que eu julgo ser relativamente importantes em torno da temática avivamento, uma vez que a lição passada ela tratou da questão do avivamento no mundo, e hoje nós vamos estar falando do avivamento no Brasil. O Brasil faz parte do mundo, então de uma certa forma a temática avivamento espiritual no mundo, ela contemplou aí avivamento pentecostal no Brasil. É claro que aqui o foco aqui ele é bem restrito à questão do Brasil, mas para todo efeito a minha abordagem ela será também uma abordagem crítica, falando do avivamento pentecostal no Brasil, mas deixando bem claro as questões que eu abordei na semana passada sobre alguns pilares que eu coloquei como sendo essencial no avivamento e que não podem ser diferentes em relação ao avivamento no Brasil. Eu não quero em momento algum estar desprezando os avivamentos que têm acontecido no século XIX, no século XX, por que não dizer no século XXI, mas só quero deixar ratificar aquilo que eu afirmei, que eu não consigo enxergar nenhum avivamento duradouro que ele fuja dos 3 grandes pilares que apresentei na última lição, que é o pilar da oração. Quando eu falo oração, não é uma oração por um ou outro grupo aí terceirizado dentro da igreja, mas é a oração da igreja como um todo, ter como prática uma vida de oração, não em momentos de campanhas, seja lá campanha da vitória, campanha para se receber o batismo no Espírito Santo, as atuais vigílias. Não, isso aí tudo é bom que aconteça na igreja, mas eu tenho para mim que a igreja que quer viver um avivamento e que ela quer permanecer avivada, ela não pode abrir mão da oração enquanto uma prática diária, enquanto uma prática, além de cada cristão individualmente ter esse hábito de estar orando constantemente ao Senhor, que haja nessas igrejas, que haja de fato um despertamento para que em seus dias de programações de culto,
que haja de fato uma oração que envolva toda a igreja, e não apenas um grupo privilegiado que tem tempo ali para poder, quem sabe, reunir mais cedo, reunir em um dia qualquer da semana, ainda que impróprio para alguns, devido ao seu trabalho, à sua ocupação diária, e que esses tenham o privilégio de estar ali orando, intercedendo, buscando a Deus, quando na verdade a maioria da igreja ela não tem esse privilégio. Então eu continuo batendo nessa tecla que é necessário que toda igreja que de fato se diz renovada, se diz avivada, se diz igreja que está vivendo, buscando uma renovação espiritual, que ela tenha na sua programação um culto de oração para todos. Esse é um pilar que eu não vejo como ignorar para se trazer um avivamento, não como resultado de uma campanha ou de um pregador que vem de fora e faz acontecer e deixar de acontecer algumas coisas, e quando ele vai embora ele leva o avivamento consigo. Então, avivamento para mim sem oração é apenas propaganda enganosa. Também avivamento sem ensinamento mesmo da palavra de Deus, ensinamento, quando eu digo ensinamento de forma coerente, o ensinamento expositivo da palavra de Deus, também eu não consigo perceber o avivamento sem o ensino da palavra. É claro que em cada tempo Deus usou seus instrumentos para ensinar dentro da sua capacidade intelectual, sua capacidade de conhecimento de Bíblia. Também vivi esse tempo quando os nossos líderes eram semi-analfabetos, mal conhecia, mal sabiam ler, mas eram instrumentos usados de maneira poderosa na mão de Deus e traziam um ensinamento grande, apesar de simples, mas um grande ensinamento, usando das palavras mais simples, da explicação, quem sabe mais simples dentro do seu entendimento, mas eram explicações, eram ensinamentos que transformavam vidas. E eu não posso, em momento nenhum, pelo fato de poder estar em um outro contexto de século XXI, um contexto de alguém que teve o privilégio, como tive, de receber instruções tanto secular quanto teológica. Tive muita oportunidade para isso e procuro usar tudo isso hoje para o bem da obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus. Portanto, esse segundo pilar ele continua importante e nada pode ser substituído por esse segundo pilar, que é a palavra de Deus. E o terceiro pilar, que é um pilar bastante abrangente, muito abrangente mesmo, que é exatamente ligado à oração, ligado ao ensino da palavra, que é a consagração. E quando eu falo consagração aqui, eu estou envolvendo tudo mais que se pode fazer na igreja. Nós somos chamados à ideia de santificado. O que é o ser santificados? O ser santo. Ser santo é ser separado. Mas ninguém separa alguém do nada para o nada ou de uma coisa para o nada. Tudo aquilo que é separado para alguma coisa. Então nós somos separados do mundo do pecado para sermos dedicados para Deus. E na dedicação a Deus nós somos dedicados para tudo aquilo que a obra de Deus exige, seja para o louvor, seja para louvor ou adoração por meio do cântico, por meio da oferta, da visita, do cuidado, aí abrange tudo. Mas para mim a palavra-chave é a consagração. Por quê? Porque nós temos que ter uma vida consagrada para Deus. E quando eu falo de consagração, eu não estou limitando a questão do jejum,
a questão da esmola, ter uma vida consagrada a Deus, é jejuar todo dia, é dar esmola, é fazer e acontecer, é servir ao pastor, servir à igreja. Não. Isso pode ser gestos de consagração ou não. Mas a ideia, quando eu penso no terceiro pilar do avivamento como consagração, eu penso, acima de tudo, alguém que tem consciência de onde saiu, a que reino pertencia, a que Senhor servia, e agora tem consciência a que reino pertence, a que Senhor pertence, e ligado a isso, tudo aquilo que envolve uma vida agora de consagração ao reino de Deus. Portanto, são esses os três grandes pilares que eu não consigo verdadeiramente avaliar nenhum avivamento de fato, seja o avivamento local, seja o avivamento individual na vida de cada cristão, seja um avivamento a nível de país, a nível de mundo. Não consigo ver avivamentos que não esteja enquadrado dentro desses pré-requisitos. Essa é a minha visão. Inclusive, depois de ter postado o comentário desta lição, eu tive a curiosidade de ver alguns vídeos falando sobre os últimos acontecimentos, e eu tenho percebido que em alguns pontos, homens verdadeiramente sinceros, ao analisar os episódios dos últimos momentos, principalmente aquele que está acontecendo ali na universidade nos Estados Unidos, todos eles têm abordado a questão da necessidade, pelo menos, da oração e do ensinamento da palavra. Mas, para mim, ainda tem um terceiro que é tão importante quanto os outros, que é uma vida consagrada a Deus. Bem, a lição de hoje, lição de 26 de fevereiro, aí a lição de número 9, ela traz como título o avivamento pentecostal no Brasil. Aí o título da lição, ou melhor, o textuário da lição: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizaram. Aqui temos Atos 19, 5 e 6. Esse texto ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, portanto eu não estarei comentando neste momento. A verdade prática nos apresenta: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil, e Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Aqui no primeiro período está fazendo a afirmação de que Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Aí nós vamos lembrar de alguns momentos históricos de avivamentos que aconteceu no Brasil. Não podemos tomar apenas um, como é claro, a lição aqui coloca o avivamento marcado pela instrumentalidade de dois homens usados por Deus, suecos, missionários, que foram usados por Deus para fundar a Assembleia de Deus no Brasil, que foi Daniel Berg e Gunnar Wingre, e de fato foi um grande avivamento aqui no Brasil, isso é indiscutível. A própria história está aí para mostrar esse evento que aconteceu desde 1910, mas Deus também tem operado outros avivamentos no solo brasileiro, que nós temos visto a mão de Deus operando no nosso país de uma maneira poderosa. Mas o certo é que nós não podemos esquecer que o mesmo Deus que efetuou esses avivamentos no nosso meio, Ele é o Deus que continua presente, Ele é o dono da igreja, e a igreja de Cristo ela é uma só. A igreja de Cristo ela não está dividida em grupos como o Batista Renovado, Assembleiano, Presbiteriano, Metodista e outros grupos, Deus é Amor, Assembleia de Deus, seja lá qual for os muitos grupos que existem. Eu penso que cada um tem o seu papel no reino de Deus e tem cumprido esse papel, e espero que continue cumprindo,
para o crescimento do reino de Deus, mas uma coisa nós temos que entender é que nós pertencemos ao mesmo corpo. Qualquer movimento que se orgulha por ter crescido, por ter sido pioneiro no avivamento, por ter feito um grande trabalho, se ele se orgulha por isso, mas não se orgulhar acima de tudo de fazer parte do corpo de Cristo, que deve contribuir como tal, ele está fora da rota. Porque apesar de nós termos na história muitos movimentos aí ditos pentecostais e que tiveram uma experiência muito grande com o movimento pentecostal, com o agir do Espírito, com um avivamento aí localizado, mas muito desses avivamentos, ou muito desses movimentos, melhor dizendo, ficaram apenas na história, como uma peça da história, como algo que já passou, que aconteceu no passado, mas que hoje já não resta mais nem vestígios do poder, da seriedade, da graça, da unção que caracterizou esses movimentos quando do início. Muitos deles, infelizmente, já se orgulharam, deixou a vaidade tomar conta do coração, e o que resta hoje é apenas uma vaidade, é apenas um orgulho do nome que adquiriu na história, é um orgulho do status que está adquirindo na história presente do momento, da posição social que ocupa na sociedade, do poder político que exerce, da influência que exerce nos meios sociais, do prestígio que exerce no meio político, mas que de fato o mais importante que deveria caracterizá-lo, que deveria ser um movimento do espírito, um movimento de oração, de palavra, de consagração, de vida com Deus, isso infelizmente já não os caracteriza mais. Isso a gente vê com grande tristeza, e principalmente em movimentos históricos aí pentecostais, inclusive no nosso Brasil, que teve uma história muito linda de avivamento, de nenhuma pretensão ao sucesso, mas que hoje, infelizmente, se os nossos pioneiros eles voltassem a viver, eles sentiriam vergonha no que esses movimentos se transformaram. Bem, aí livro de Atos, capítulo 19, verso 1 ao verso 7, nos diz o seguinte: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eu acho esse um dos textos bastante emblemáticos na Bíblia, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que é onde conta a história da igreja. Esse livro poderia muito bem ser chamado de Atos da Igreja, o Atos do Espírito Santo, como foi um de seus nomes no passado. É que Paulo, depois de ter evangelizado por regiões, ter passado por Corinto, ele chega a uma região, a um local aqui em Éfeso, e ali ele acha alguns discípulos. E para mim essa expressão, ter achado alguns discípulos, ela é uma expressão fundamental, porque dá a ideia de que esses irmãos, eles já eram seguidores de Cristo. Eles eram seguidores de Cristo, não sei dizer necessariamente, pelo menos no momento, porque não foi o foco aqui do meu interesse, do tema da lição, em se tratar quem evangelizou necessariamente esses irmãos, mas o certo é que havia alguns discípulos, e esses discípulos aqui, certamente eles eram discípulos de Jesus, conheciam, ou pelo menos ouviram falar de Jesus, alguns quem podem até levantar que eram discípulos de João, mas isso não vem ao caso. O que importa aqui é que os próprios discípulos de João,
na verdade eles não eram discípulos de João, eles eram discípulos de Jesus, porque João era um precursor de Cristo, ele veio pregar Cristo, e de fato os discípulos que João conquistava não era para si, era para o próprio Mestre Jesus, o qual viria, e ele mesmo diz que não era digno de desatar as correias, no caso das suas alparcas. Então aqui o texto diz que Paulo, chegando a essa região de Éfeso, ele acha ali alguns discípulos e ele faz uma pergunta: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, o que Paulo está perguntando aqui é se esses irmãos eles receberam o batismo com o Espírito Santo no momento quando eles abraçaram a fé. E é interessante a resposta deles, que eles dizem então a Paulo: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ou seja, nós nem sabemos o que é isso. Está se perguntando se nós recebemos o Espírito Santo. Até agora, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Mas é interessante que eles eram discípulos de Jesus. E pelo fato deles serem discípulos, como é descrito aqui no texto, o mínimo que nós temos que entender é que eles, de uma certa forma, eles tinham tido encontro com Deus, com Cristo, através, quem sabe, dos ensinamentos de João Batista. E pelo fato deles serem discípulos, isso não descarta aquele que convence o homem do pecado, que é exatamente o Espírito Santo. E ao ler agora, neste momento, ao estar meditando nesse texto agora, Deus me faz entender, creio sim que Deus me faz entender, de que o Espírito Santo é uma obra divina na vida do homem, é uma obra imperceptível aos olhos humanos. É o Espírito Santo quem transforma a vida do homem, e muitas das transformações que podem acontecer na vida do homem, o homem pode não saber nem sequer explicar como é que se deu essa experiência. Existem pessoas que elas foram alcançadas por Deus, que o Espírito Santo fez uma obra na vida dela, ela não sabe verbalizar a sua experiência, ela não sabe teorizar, como a maioria ou boa parte de nós sabemos, mas isso não nega, isso não quer dizer que essa pessoa de fato ela não teve um verdadeiro encontro com Deus por intermédio do seu Espírito. Porque nós sabemos que somente o Espírito de Deus é quem pode transformar a vida do homem. Não há nenhum outro meio discursivo, técnicas humanas que consiga transformar a vida de uma pessoa num discípulo de Cristo. E quando eu estou falando aqui de discípulo de Cristo, eu não estou falando de membros de igreja. Eu penso que um dos maiores erros que a igreja comete é quando alcançar as pessoas, tentar transformá-las em membros de igreja. Tentá-las transformá-las em religiosas. É necessário que conquistemos membros para as nossas igrejas, sim, mas esse não é o principal objetivo do Evangelho. O principal objetivo do Evangelho é conquistar almas, é conquistar discípulos para Jesus. Se esses discípulos, após serem convertidos, se eles vão permanecer na tua igreja, na denominação que você congrega, isso é de menos importância, por mais que é claro que nós queiramos que eles congreguem conosco. Afinal de contas, foi nós que trabalhamos em certo sentido, mas não que fizemos a obra, e estando conosco é mais fácil de serem tratados, ou quem sabe destratados. Então eu sempre tive essa preocupação, porque durante a minha caminhada cristã, o que eu bem tenho percebido que a primeira preocupação da liderança de uma igreja é formar membros para a sua igreja.
ainda que isso custe que essas pessoas, esses membros dessas igrejas, elas perdam o direito de se tornarem discípulos de Cristo pelo fardo pesado, pelas condições, por todo um pacote de salvação que é colocado para essas pessoas, porque sabemos que, infelizmente, em toda e qualquer religião, seja ela evangélica, católica, espírita, toda e qualquer religião, ela não oferece uma salvação descolada de um pacote que você tem que levar, tendo ali a salvação como um dos ingredientes, e às vezes nem é o mais importante. Então aqui Paulo ele pergunta para esses irmãos se eles haviam recebido o Espírito Santo, e eles simplesmente dizem que não sabem nem o que é isso. E aí Paulo então ele começa a questionar a esses irmãos, e no final aí desse breve discurso, pelo menos aqui registrado, os versos separados para a leitura bíblica em classe, eles passam a ter um conhecimento do Espírito Santo. Aí no verso sequente, o verso de número 3, perguntou-lhes então, Paulo pergunta a esses discípulos: em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então aqui já deixa bem claro que eles eram discípulos de João, mas não deixavam de ser discípulos de Cristo, mas eram discípulos de João, e o que eles conheciam apenas era o batismo de João, que era exatamente o batismo de arrependimento, e que apontava Jesus como aquele que viria após João, do qual ele não era digno de desatar as correias das suas sandálias. Aí o verso número 4, mas Paulo disse: certamente João vos batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que creste no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Aqui Paulo ele está dizendo para esses irmãos que todo o ensinamento que eles receberam e o próprio batismo que ele recebeu de João era um batismo que apontava para Jesus, porque João ele pregava o batismo com o Espírito Santo, mas João, e certamente esses irmãos aqui não viviam no dia de João, João certamente já tinha morrido, e aí seguidores ou discípulos de João continuavam pregando o evangelho do arrependimento, quem sabe pregando, aplicando o batismo de João. Mas aqui então Paulo diz para eles: olha, João de fato ele pregou o batismo no arrependimento, e ele ensinava ao povo que cresce naquele que ia de vir, que haveria de vir após ele, em Jesus Cristo. Deixa eu dar uma pausa aqui, irmãos. Vamos fechar aqui essa porta. Infelizmente, irmãos, aqui eu moro aqui numa rua, não infelizmente que eu moro nessa rua, que eu dou graças a Deus, porque eu fui o primeiro morador a residir aqui na rua, mas com o passar do tempo o bairro cresce, aí vem outros moradores, e tem aqui alguns jovens que infelizmente quando chega assim um sábado à tarde, domingo à tarde, é isso aí que vocês estão escutando, e às vezes tem que vir um vizinho aqui que é mais amigo dele, dá uns 2 gritos neles, aí eles param com essa zoada, com esse tipo de poluição sonora, com músicas que de fato eu teria vergonha de escutar uma música dessa na frente da minha filha. Bem, então aqui Paulo ele vai dizer para esses irmãos que João de fato batizou cada um deles, e anunciou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que ele anunciava, ou no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então aqui é a síntese que Paulo ele faz para os irmãos aqui em Éfeso,
é que todo o batismo de João era voltado para Jesus. Então, João, quando pregava o arrependimento e anunciava aquele que havia de vir, esse alguém era exatamente Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo é exatamente o Jesus que Paulo agora prega, e o qual, ou por meio do qual também se tem a promessa do batismo no Espírito Santo. É isso que Paulo está anunciando então agora aos irmãos de Éfeso. Aí o verso 5 é interessante porque nos diz assim: e os que ouviram, no caso a Paulo, a pregação de Paulo, falar sobre Jesus, falar sobre o batismo no Espírito Santo, olha o que nos diz o verso 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Esse é um ponto bastante discutível dentro do campo teológico, em relação a que os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, porque alguns vão dizer que eles experimentaram de fato o batismo aqui que foi ensinado, pelo qual o próprio Jesus passou, e inclusive foi João Batista que o batizou. E aí fica uma polêmica: será que eles foram batizados num novo batismo e o batismo de João não teria valor? Só que, por outro lado, João, o próprio João, ele também, quando Jesus veio a ele para ser batizado, o próprio João não queria batizar Jesus, dizendo que ele não era digno de batizar Jesus, mas era ele que precisava ser batizado. Mas o certo é que João batiza Jesus. E esses irmãos aqui também é bom fazer uma observação, que quando Paulo diz para ele, em relação aqui ao questionamento anterior, perguntou então: em que sois batizados? Eles dizem se batizados no batismo de João. E agora, depois de Paulo lhes ter anunciado a Jesus Cristo, nos diz o texto que ouviram e foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui há aí várias leituras, se isso foi o novo batismo, ou se foi apenas a confirmação do batismo de João em nome de Jesus, e há até quem diga que a ideia aqui deles ouvirem e serem batizados em nome de Jesus, que também, alguém pode também aqui afirmar que seria uma referência ao batismo com o Espírito Santo, uma vez que quem batiza com o Espírito Santo, segundo uma leitura mais ostensiva e expansiva da Bíblia, a promessa era de Jesus, então era ele quem batizava com o Espírito Santo. Então, Jesus batiza com o Espírito Santo e o Espírito Santo distribui os dons. Então, quando o texto diz aqui que e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, e logo em sequência diz aqui: pondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam noutras línguas, há aqui uma leitura de que alguém pode, por exemplo, tentar mostrar que o verso 5 e o verso 6 fala de uma mesma experiência de Paulo ter falado de Jesus para eles, eles terem ouvidos, e nesse mesmo momento, quando diz que eles foram batizados em nome de Jesus, seria como que, apesar dos textos não estarem aqui, vamos dizer assim, na ordem cronológica, porque primeiro fala que eles foram batizados e depois veio sobre eles o Espírito Santo, mas nada impede de dizer que quando do momento que eles foram batizados, em sequência, eles recebem também, vamos dizer assim, no momento quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles começam na sequência ou imediatamente falar em outras línguas. Como dentro do meio pentecostal, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais são coisas diferentes, ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa, receber um dom do Espírito é outra coisa. Então alguém pode fazer aqui essa explanação, essa leitura,
que eles, ao ouvirem falar de Jesus, Paulo orou por eles e eles foram batizados aqui em nome de Jesus, no sentido de terem recebido o Espírito Santo e após ter falado em línguas, já línguas aqui como um dom espiritual. Ou também pode ter a leitura que seria a leitura mais simples de se fazer, que de fato eles foram batizados em nome de Jesus, no sentido de que eles foram batizados nas águas novamente. Apesar de terem sido batizados no nome de Jesus, conhecer o batismo de João, agora que eles percebem que João ele apontava para Jesus e de fato agora o apóstolo Paulo estava pregando era o próprio Jesus, por que não serem batizados novamente, agora no batismo não mais em nome de João, esse precursor de Cristo, e por que não ser agora batizados no nome daquele para o qual João apontava. Sei que pode parecer meio confuso, mas são as possibilidades de leitura do texto. Você pode tanto achar que eles foram batizados novamente num batismo nas águas, por imersão, porque até então eles só conheciam o batismo de João. Você pode fazer essa leitura também, como também você pode dizer que a ideia aqui deles serem batizados em nome de Jesus seria a ideia que a promessa era de Jesus, que batizaria com o Espírito Santo. Alguns podem fazer essa leitura, que eles foram batizados com o Espírito Santo e depois receberam dons espirituais ao Paulo impor-lhes as mãos. São duas possibilidades, eu não quero influenciar ninguém a comprar nenhuma das duas possibilidades de leitura, mas só quero apresentar que no mínimo o texto fala que eles eram batizados, no caso, conheciam o batismo de João, eram batizados no batismo de João, mas o texto apresenta que eles foram batizados em nome de Jesus. Não mais em nome de João, mas em nome de Jesus eles foram batizados. E aí o verso 6 diz que, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e eles falavam em línguas e eles também profetizavam, mostrando aqui que tanto o falar em línguas quanto o profetizar nesse momento aqui eram evidência de que eles foram batizados no Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo eu não quero dizer que falar em língua enquanto um dom, profetizar enquanto um dom, deva se confundir com o batismo no Espírito Santo, apesar de que alguns confundem, mas dentro de uma visão pentecostal, o batismo no Espírito Santo é uma coisa, os dons espirituais são outra coisa. Verso 7. Estes eram ao todo uns 12 varões, aí fecha o texto dizendo que essa experiência aconteceram com cerca de uns 12 varões. Interessante aqui a ideia dos 12 varões, porque também fala dos discípulos de Jesus, quando do início, que eram também 12 varões. Bem, a introdução da lição, aí o comentário, a introdução nos apresenta: a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível, em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram à terra brasileira em 1910. Por intermédio desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição. Então a lição ela já está dizendo qual é o seu propósito, que é mostrar a questão do avivamento pentecostal no Brasil, dando um foco aqui especificamente falando ao movimento pentecostal que deu origem à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é o foco
dessa lição. O movimento de Atos se repete no Brasil. Pentecoste entre os salvos. Em Atos 2,9, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Essa pergunta também pode ser feita assim: tendo crido, recebestes o Espírito Santo? E também, recebeste já o Espírito Santo depois que creste? As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19, 1-7. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica. Em seguida, receberam a bênção do Espírito Santo por imposição de mãos. Aqui fala sobre o Pentecoste entre os salvos. Primeira coisa, mostrando que o batismo no Espírito Santo é para salvos. É necessário que primeiro o homem ele se converta, ele se arrependa, ele experimente ser imerso em Cristo através do batismo. E quando eu falo imerso em Cristo através do batismo, não estou falando do batismo físico, mas estou falando de um batismo no aspecto espiritual, de ter a sua vida imersa na vida de Cristo. É isso que eu estou falando, não estou falando do batismo físico, porque se nós formos entender à luz do que prega o movimento pentecostal, o batismo do Espírito Santo ou no Espírito Santo é para alguém que já é salvo, que já é, vamos dizer assim, separado para Deus, daí ele recebeu o batismo no Espírito Santo. Eu não quero dizer com isso que alguém ele possa, no momento da conversão, ele receber a transformação, o arrependimento, a transformação para a vida eterna, para a conversão, e que ao mesmo tempo ele não possa ser batizado com o Espírito Santo. Há vários casos na história que demonstram essa realidade de pessoas que no momento da conversão também foram batizadas com o Espírito Santo, inclusive receberam dons, e não apenas o falar em língua, profetizaram, etc. Mas, por via de regra, o que nós temos visto acontecer na história pentecostal é que a pessoa primeiro ela tem que se converter, primeiro ela se converte a Cristo, se arrepende, procura viver uma vida de consagração a Deus, ela busca o batismo no Espírito Santo, e aí no tempo de Deus, Deus a batiza com o Espírito Santo, e há o sinal, a evidência do falar em línguas, como forma de que essa pessoa foi batizada, e ela deve continuar buscando para ser cheio dos dons espirituais, para serem utilizados na igreja. Subtópico 2. A plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos. A experiência da salvação, que acabei de dizer, e o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas, depois receberam o batismo no Espírito Santo, com a imposição de mãos. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecias. Então aqui coloca 3 momentos do batismo nas águas, como sendo esse símbolo público de que a pessoa se converteu a Cristo. Depois o ato de impor as mãos para receber o batismo com o Espírito Santo, e as línguas como evidência do batismo no Espírito Santo, dentro desse contexto de receber o batismo com o Espírito Santo. A experiência do batismo no Espírito Santo, ela é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas como confirmação do dom de Deus. Aqui o texto ele está distinguindo que a experiência do batismo no Espírito Santo ela é distinta da experiência da salvação, porque inclusive aqueles que são batizados com o Espírito Santo, eles vão evidenciar essa segunda experiência, essa nova experiência
exatamente por meio do falar em língua, como uma forma de confirmar de que essas pessoas receberam o dom de Deus, que é o batismo no Espírito Santo. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso. Aqui o comentarista fecha esse parágrafo. Terceiro subtópico, por Deus, chamados por Deus, melhor dizendo. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910, no início do século XIX. Predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais, as batistas. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo Jesus, já com o trabalho dessas igrejas históricas, mas nunca havia experimentado o batismo no Espírito Santo, tal qual os primeiros crentes em Atos. Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wingre para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Então aqui esses missionários vindo da Suécia, que receberam, experimentaram o avivamento em seus países de origem, eles agora vindo numa missão, há toda uma história por trás da vinda desses missionários. Há livros específicos que falam sobre a experiência e a fundação da Assembleia de Deus no Brasil, uma igreja que ela surge sem nenhuma pretensão de marca, de proselitismo ou de fazer propaganda, vamos dizer assim, do novo movimento. Ela surge aqui a princípio, missionários vêm para o Brasil, recebem apoio aqui, inclusive de igrejas tradicionais que os recepcionam por um tempo ali no porão da igreja, mas logo esses missionários que haviam sido incendiados pelo poder do Espírito Santo, eles começam a pregar de uma forma diferente, e aí acontece que Jesus começa a agir e há batismo com o Espírito Santo. Há uma irmã, a irmã Celina Albuquerque, ela é batizada com o Espírito Santo, e após essa irmã também acontecem outros batismos, e acontecem também muitos milagres, curas, inclusive ressurreição de mortos. É uma história bela, acontece aqui em terras brasileiras. E esses irmãos, eles acabam sendo convidados para, vamos dizer assim, se retirarem da igreja tradicional que os havia acolhido, e aí eles começam então a fazer um evangelismo aí pessoal, e aí começa então a história do movimento pentecostal ligado à Assembleia de Deus aqui no Brasil, aí por volta aí a partir da primeira década ou da segunda década do século XX. Bem, então as experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passaram a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão, mas era possível ser um cristão com mais fervor espiritual, que é o que eles pregavam. Tópico 2. O nascimento de um novo movimento. A pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, uma igreja batista, uma igreja tradicional, a irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta.
Então tem essa experiência aqui da irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, que ela, ao aceitar um novo ensinamento, a nova mensagem, ela é batizada com o Espírito Santo, e ela, numa situação de dificuldade, ela começa em casa, ela fica em casa orando e pedindo a Deus um discernimento do que viria a ser aquilo, dessa nova doutrina, e que Deus confirmasse se essa doutrina estava correta ou não, uma vez que ela havia recebido algo diferente na sua vida. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país, segundo aqui o comentarista da lição. Outros irmãos se ajuntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte, não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários, esses que haviam chegado. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar essa igreja tradicional, que a história fala o nome, mas aqui eu não tenho interesse em assim fazer. Assim inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Então, aqui esse movimento ele nasce exatamente por uma perseguição dessa igreja tradicional, pelo fato de que esses novos irmãos, 9 pessoas, eles se levantaram envolvidos pelo mover do Espírito Santo, e eles foram expulsos dessa igreja tradicional. Crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus diz em Mateus 5,18. Elas se davam na esfera litúrgica, entre outros. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, lembrando que a Assembleia de Deus ela nasce exatamente lá em Belém do Pará. E tudo isso há uma história muito bonita por trás de quando os missionários eles foram enviados ao Brasil. Deus estava os enviando ao Brasil e eles não conheciam o Brasil, muito menos Belém do Pará. Naquele momento eles são direcionados a olhar um mapa e ali apontar aleatoriamente um lugar no mapa, e certamente não foi aleatório, a mão de Deus os conduziu e eles pararam lá num estado, no mapa lá Pará, e numa cidade Belém, que eles nem sequer conheciam. Aí eles foram pesquisar do que se tratava e foram exatamente os lugares, ou o lugar para onde eles vieram. Bem, então, por exemplo, nos primeiros batismos, vou ler no início aqui, as perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse em Mateus 5,10. Elas se davam na esfera litúrgica, entre outros. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunavingre. Foi a irmã Celina, então, a irmã Celina de Albuquerque, quem impediu o crime, jogando-se à frente do meliante. Outros registros mostram que mosqueiros no interior do estado, outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias como essas são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. Aqui falando em relação à questão do crescimento da perseguição, apesar de não ter vivido o tempo áureo da igreja aqui, do surgimento da Assembleia de Deus no Brasil,
Hoje eu não congrego mais na Assembleia de Deus, já faz 3 anos que eu não congrego mais, mas é uma igreja que eu amo de coração. Toda a minha base teológica, espiritual, eu devo ao tempo que passei na Assembleia de Deus. Eu nasci no lar cristão, hoje eu estou com 52 anos de idade, completei semana passada, 52 anos de idade, e desses 52 anos, 49 anos eu passei na Assembleia de Deus. Fui criado na Assembleia de Deus e eu vivi os bons tempos da Assembleia de Deus. Sou da década, no caso, nascido na década de 70. Eu pude acompanhar, tive o privilégio de acompanhar grandes mover de Deus, grandes reavivamentos e avivamentos na igreja. Na verdade, a igreja ela era avivada constantemente, pelo menos entre a década de 80 e década de 90, que é as décadas que eu pude desfrutar assim ativamente envolvido em movimentos de jovens, em lideranças de grupos, etc. Quase cerca do tempo que eu tenho de fé, pelo menos mais de 2/3 da minha vida, toda ela foi vivida, envolvida na obra de Deus. Comecei a participar ativamente da obra de Deus, no Ministério do Louvor, ou no Louvor, a partir dos meus 14, 15 anos de idade, e até hoje eu não parei, até hoje eu continuo envolvido, não só apenas no Ministério do Louvor, que foi o início da minha fé, mas a partir dos meus 23, 24 anos de idade, eu tive uma experiência muito, muito profunda com Deus para a área do ensino na Escola Bíblica Dominical, e aí já faz mais de 25 anos, 27 a 30 anos que trabalho com escola dominical. Tive a oportunidade de trabalhar na liderança de vários grupos na igreja, auxiliar diretamente a direção. Já fiz parte do corpo da direção da igreja como um dos dirigentes num período, um período curto de 1 ano, mas fiz parte. Final, inclusive, daquele ano eu acabei praticamente assumindo a igreja, porque na época o primeiro dirigente ele teve que tomar conta de uma cidade no campo, o segundo viajava muito, quase não tinha tempo para estar na igreja, e eu acabei por assumir pelo menos os últimos 7, 8 meses daquela igreja, acabei assumindo pelo menos em termos de uma função prática a liderança daquela igreja. E trabalhei durante todo esse tempo esse tempo vivido de 49 anos na igreja. A partir dos meus 14 anos, sempre estive envolvido em algum tipo de liderança, e principalmente na área do ensino, do aconselhamento, do discipulado, da liderança de grupos, do aconselhamento assim de um modo geral, tanto de adolescente quanto de jovens, casais e até mesmo líderes que me procuravam. Sempre eu tive a oportunidade de trabalhar, e por isso que eu tenho um amor e um apreço muito grande à Assembleia de Deus, igreja na qual fui criado. Hoje estou na Igreja Batista Getsemane, uma igreja de Deus, pastores que são homens de Deus, que têm me dado muito prazer em estar congregando ali, uma nova família, uma nova parte da família de Deus que pude conhecer e com a qual eu mantenho um relacionamento muito bom. E aqui, quando estava lendo aqui nessa questão desse tópico aqui, falando sobre crescimento e perseguição, mesmo sendo já de uma geração, vamos dizer assim, não tão atual, mas também não tão antiga, já aí de 1970 para cá, portanto aí do século XX, final
as 3 últimas décadas, aí, finais do século XX, entrando agora no século XXI, eu percebi muito bem o que é a igreja e a perseguição da igreja. De fato, nós éramos perseguidos. Quando ainda criança, que morava no sul da Bahia, de fato as pessoas jogavam pedra na igreja, xingavam os crentes, como nós tínhamos um hábito de evangelizar todo domingo, a gente era xingado, era menosprezado, era ridicularizado. Já enfrentamos realmente muitos desafios, pessoas tentando nos desafiar a todo custo, inclusive bater em algum dos irmãos, agredir enquanto nós evangelizávamos. E de fato vivi aí entre principalmente a década de 80 e a década de 90, nós ainda vivemos um tempo onde nós evangelizávamos muito, orávamos muito, onde se pregava muito a palavra de Deus, mas também onde nós tínhamos muita perseguição pontual para não evangelizarmos em alguns lugares, pessoas que rasgavam folheto na nossa cara, nos xingavam, etc. E graças a Deus eu tive esse privilégio de viver um pouco o verdadeiro sentido de igreja que anda na contramão do mundo. Eu tive esse privilégio. Hoje vivemos num contexto diferente, onde a igreja ela tem que reaprender a ser igreja, a ser uma igreja moderna, mas ao mesmo tempo não se deixar levar pela modernidade no aspecto espiritual. Nós temos o desafio de ser uma igreja do século XXI, uma mente de igreja do século XXI, mas com um coração ardendo, um coração de igreja, quem sabe aí da década de 70, de 80, de igreja do primeiro século. Esse é o nosso grande desafio, como ser uma igreja do século XXI, com o coração ardendo como a igreja dos primeiros séculos. Mas Deus ele há de ter misericórdia de cada um de nós. Então temos aqui a igreja, ela sendo perseguida, aqui nesse tópico 2, crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus diz. Eles davam ênfase à liturgia, eles se davam na esfera, essas perseguições, litúrgica entre outros. Por exemplo, os primeiros crentes no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal, como aqui fala. Uns tentaram, no caso, matar aqui o missionário Gunavingre. Outros registros mostram que em Mosteiro, uma cidade no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada, os irmãos tiveram que fugir para proteger, etc. Então, isso mostra os sofrimentos e os livramentos que esses irmãos enfrentaram. E aí na terceiro tópico, eu acho isso aqui muito interessante, que mostra que apesar das perseguições, de tudo aquilo que se levantou contra a igreja e a Assembleia de Deus, Deus manifestava sinais no meio da igreja, mostrando que de fato aquela obra era uma obra espiritual. Curas divinas. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, que é um clássico aí da Assembleia de Deus, obra escrita pelo missionário Gunavingre, veja o seguinte relato. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável nos lábios. Um homem paralítico estava moribundo e não podia mais falar, e foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um homem que havia estado enfermo muitos meses com febre
e tinha todo o seu corpo inchado. Foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom da profecia. Um homem que viu seu filho morrer, tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns dos muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram os sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Que história linda, que história maravilhosa, mostrando o que Deus fez por meio desse movimento que surgiu aqui, que foi a Assembleia de Deus no Brasil. E hoje eu quero fazer uma ressalva a esse movimento, mostrando da necessidade de nós voltarmos ao primeiro amor. Apesar de não congregar mais na Assembleia, mas eu me considero um pentecostal, me considero parte dessa obra, e hoje eu digo com um certo lamento no que, infelizmente, em muitos lugares a nossa querida e amada Assembleia de Deus foi transformada. Infelizmente, em muitos lugares, principalmente onde as grandes convenções, essa igreja ela tem perdido o seu foco, ela tem vivido mais em torno da propaganda de um passado que não existe mais, a propaganda de se construir grandes monumentos para concorrer com outros espalhados aí pelo Brasil, pela Bahia, pelo Brasil, para competir com outros pastores, quem faz uma obra maior, quem consegue construir um templo mais bonito. Infelizmente, a questão da política tem tomado conta aí das grandes convenções, que hoje, para mim, eu vejo as convenções como uma espécie de um partido político. Um partido político, e eu ainda diria com tristeza, daqueles mais desprezíveis possíveis. Sabemos hoje, como eu tenho repulsa de um determinado partido que hoje tomou o poder no Brasil, que para mim não passa de um ninho de Satanás, de algo que deveria ser criminalizado no nosso país, mas que infelizmente está aí desgovernando o nosso país, voltando à tona todos os escândalos que foram combatidos no passado, todos aqueles que antes, de uma maneira ou de outra, estavam condenados pela justiça, alguns inclusive presos, hoje estão nos comandando. E eu vejo isso com muita tristeza, e percebo a parcela de contribuição que a igreja tem em tudo isso que está acontecendo no nosso país na atualidade. Infelizmente, as grandes convenções aí da Assembleia de Deus, que já se dividiu em várias convenções de Assembleia de Deus, as grandes convenções, temos aí as grandes estrelas a nível estadual, a nível nacional, que são os verdadeiros donos da igreja. Aqueles que estão na base, aqueles irmãos que são sinceros, que servem a Deus de coração, alguns líderes que são leigos e que servem a Deus nas suas congregações, que estão desprovidos de um espírito crítico, que fazem a obra de Deus, sacrificando aí a sua saúde, a sua família, que tem feito um grande trabalho. Muitas das vezes não se dão conta de enxergarem que lá no topo da pirâmide estão pessoas indignas, que não têm a mínima condição nem de serem chamados de cristãos. São verdadeiros mercenários, verdadeiros traidores, verdadeiros grandes empresários, grandes latifundiários, donos aí de uma grande quantidade de imóveis, de bens, todos eles adquiridos por meios ilícitos.
aumentando seus próprios salários, fazendo as manobras dentro dos estatutos aí das convenções para poderem perpetuar no poder, para poderem estar levando à consagração pessoas para formarem a sua base de sustentação política, usando do ministério aí por meio do pecado da simonia, usando do ministério como uma forma de perpetuarem no poder. E tem praticado todo tipo de pecado, os mais horríveis pecados que estão registrados diante de Deus e que um dia certamente eles haverão de pagar um preço muito alto. Portanto, eu deixo aqui o meu registro de que uma igreja que começou tão bem e que ainda tem muitas pessoas sinceras, ainda tem obreiros sinceros, mas que não fazem parte da elite, e muitos desses, na sua seriedade para não fazer o rebanho sofrer, eles preferem, mesmo sabendo de tudo que acontece, preferem manter tudo de uma maneira mais velada possível para não escandalizar o rebanho. O que eu também, por um lado, eu louvo a atitude sábia para poupar o rebanho da vergonha, da dispersão. Mas também, por outro lado, vejo a covardia de muitos que estão ligados aí ao alto escalão ou igrejas de porte médio que são comprados para fazerem parte da diretoria, que inclusive não aceitam o que está acontecendo, mas que diante da alta liderança são pessoas que tecem elogios, tecem apoio, mas que fora do ambiente, do ciclo ali das negociatas, falam, não vou dizer mal, mas falam a verdade do que está por trás dos bastidores, mas que são piores do que aqueles que estão lá em cima, porque se vende por um prato de lentilha. São verdadeiros hipócritas, mensageiros de Satanás, são verdadeiros inimigos da igreja, inimigos da cruz de Cristo. Então, que você que faz parte desse grupo e que você tem condição de protestar, não para sair, não para causar escândalo, porque quando Lutero ele se levantou contra a igreja mãe, ele não levantou na intenção de dividir, de causar divisão. Ele, na sua ingenuidade, talvez ingenuidade a princípio, ele achou que poderia ser ouvido, mas não foi ouvido. Lhe faltou, a princípio, quem sabe estratégia, sabedoria, uma certa força eclesial. Mas o certo é que você que é conivente, que tem se beneficiado por meio de uma posição, de um cargo, para calar a tua boca, você tem comprado um título, comprado uma consagração, comprado uma posição ministerial. Deus ele está te vendo e você há de pagar um preço muito grande por ter contribuído em transformar um movimento que nasceu tão belo, tão verdadeiro, tão cheio de Deus, se transformado nessa coisa que se transformou. Mas que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos que estão lá na base, verdadeiros homens e mulheres de Deus, tementes a Deus. Que Deus os guarde para que eles possam estar firmes em Cristo e que tudo seja entregue nas mãos de Deus, sabendo que no tempo certo Deus há de trazer a juízo todas as coisas. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. O que eu falo aqui, eu não falo só apenas para as Assembleias de Deus e aí as suas grandes convenções, seja aí do Belém, do Brás, Madureira, os vários ramos aí que se tornou esse grande empreendimento político, essa grande empresa. Último tópico da lição, a expansão do avivamento pentecostal, um modelo centrífugo, ou seja, de dentro para fora. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo,
cerca de dentro para fora, começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. São as formas desse crescimento centrífugo, como a lição aqui ela está apresentando. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender à expansão da obra, e o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Começando ali nos lares, nas casas, nas praças, e daí a igreja crescia e depois precisava de um salão para alugar, para congregar um número crescente de almas. O crescente ou o crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não cresceram porque buscavam pessoas em outras igrejas, mas cresceram porque evangelizaram e as discipularam por meio do Evangelho de Cristo. Segundo o dado do IBGE, em 2010 os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Certamente, a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Isso é importante, esse dado mostrando a ideia do crescimento no Brasil, e fala aqui dos pentecostais, como eles cresciam por meio do evangelismo, que essa era uma bandeira da Assembleia de Deus. Não está pescando em outras igrejas, mas os membros que vinham para a Assembleia eram resultados do evangelismo, do discipulado nos lares, etc. E mostra aqui esse dado aqui do IBGE de 2010, quando mostra um crescimento dos evangélicos que já atingiam 42 milhões de pessoas, dentre esses a maioria eram pentecostais. E que se for fazer um levantamento hoje, segundo o escritor, teríamos um número bem maior. Porém, o que me leva a questionar não é o número, não que os números não sejam importantes. Eles são importantes, mas é a qualidade de crente. Porque Deus ele está interessado em quantidade, sim. Porque a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo inteiro, e pela vontade de Deus todo homem se salva. Deus, através de Cristo, ele não se entregou pela humanidade para que um ou dois alcançassem a salvação, mas para que todo mundo fosse salvo. Todos os bilhões de pessoas que compõem hoje a humanidade, eles fossem alcançados. Porém, o critério para se tornar membro do corpo de Cristo não é o critério estabelecido por uma igreja, pela Assembleia, pela Batista, Presbiteriana, seja lá qual for. O critério para pertencer ao reino de Deus é o critério que o próprio Cristo estabeleceu na sua morte e ressurreição. E ele coloca que aquele que quer vir após si, é necessário, em primeiro lugar, negar-se a si mesmo. O que é negar? É negar a sua vontade, é negar os seus desejos, é deixar a sua vontade nas mãos de Deus. Depois de negar-se a si mesmo, é tomar a cruz. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é sustentar uma vida de negação a si mesmo. E por último, então, estaremos aptos a seguir ao Senhor. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que nós não estejamos preocupados com estatística do IBGE. Isso é bom, principalmente para trazer status social e político para a igreja, mas que a nossa preocupação é que nós estejamos crescendo em qualidade, crescendo em Cristo Jesus. Conclusão:
Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas que não admitia o batismo no Espírito Santo como sinal evidente do falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Como diz, ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo inteiro pode apagar esse ardor, esse fervor espiritual. Por quê? Porque essa obra é uma obra do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações, que nós sejamos verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus, cheio da sua presença e cheio do seu Espírito. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.